O primeiro álbum do Iron Maiden comemorou recentemente 40 anos do seu lançamento. É a respeito dele que eu vou contar nesse vídeo uma série de histórias que eu tenho certeza que você não sabe. Presta atenção. Fala batera, sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem para ficar em casa e evoluir no nosso instrumento, sair da estagnação e subir de patamar? Você ainda não conhece meu curso de bateria online? Ivan Buzik Curso Bateria. É um curso completo para você. Para quem está iniciando e precisa do melhor caminho para não ter vícios nem lacunas no aprendizado, e para quem já toca e quer subir de nível de maneira mais rápida, consistente e eficaz. São 8 módulos, mais de 40 aulas, vários bônus e um acompanhamento via WhatsApp comigo mesmo, para qualquer tipo de dúvida e suporte. Durante a quarentena você pode adquirir o curso com um preço de mais de 50% de desconto, super parcelado. Vou fazer caber no seu bolso. Agora é a hora. São mais de 30 anos de carreira e experiências em mega palcos nacionais e internacionais, criando um método de ensino revolucionário e eficiente. Você vai aprender bateria da maneira certa, sem erros e sem dor. Mais de 50% de desconto em 10 vezes, mais de 40 aulas, vários bônus e suporte via WhatsApp. E além disso, seu acesso ao curso será vitalício, para sempre. Você pode fazer e repetir qualquer aula no seu tempo, podendo acessar de onde você quiser. Estarei ao seu lado, toda hora, passo a passo, acompanhando a sua evolução. Mas essas vagas com desconto são limitadas, então garanta logo a sua. Clique aqui no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, recentemente o primeiro álbum do Iron Maiden comemorou seu 40º aniversário. Acredite se quiser, o disco foi lançado há 40 anos. E antes de eu contar algumas historinhas que você não conhece a respeito desse disco, né? Você evidentemente que vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu queria começar contando para vocês algo que talvez vocês não saibam, mas assim, o primeiro disco do Iron Maiden, chamado Iron Maiden, ele de uma certa forma, ele era a gravação em estúdio do que era um show do Iron Maiden antes. Inclusive, né, olha o disco aqui, Iron Maiden, primeiro álbum da banda. Nem me lembre que eu passei pra frente o meu LP original americano do Iron Maiden quando saiu o CD. Cara, eu me arrependo muito disso. Aliás, eu me arrependo de ter passado uma série de LPs pra frente e trocado por CD, e hoje eu fico atrás dessas edições originais que nem um maluco. Mas enfim, isso é uma outra história. Então, o que acontece? Então, esse disco, ele basicamente, ele é o show do Iron Maiden, gravado em estúdio. Essas canções já vinham sendo buriladas há muito tempo, assim, uma questão de, algumas delas até questão de anos, assim, naqueles shows pequenos que a banda fazia naqueles pubs, naqueles clubes, né? Claro que você sabe que esse aqui é o único disco do Iron Maiden que tem a presença do Dennis Stratton, né? Que inclusive, eu não sei se você sabe disso, né? Mas o Iron Maiden, até os 44 do segundo tempo, antes de entrar em estúdio, era um quarteto, só com o Dave Murray na guitarra. E o Dennis Stratton entrou aos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim, antes da banda entrar em estúdio. E foi ele que colocou aquele lance todo de twin guitars, né, que as pessoas chamam de guitarras gêmeas, que na verdade não são tão gêmeas assim, porque elas tocam com harmonias diferentes, mas era o tipo de som que bandas como o Wishbone Ash e o Tin Lizzy vinham fazendo, né? Com aquela coisa com as guitarras soando meio em harmonias, era um negócio muito legal. Então, quem trouxe esse tipo de característica para aquilo que a gente ouve no primeiro disco do Iron Maiden foi justamente o Dennis Stratton. E também foi o Dennis Stratton quem indicou o Clive Burr, o baterista, para entrar. Já tinham visto, não sei o que, e o Iron Maiden estava sem batera, então o Clive Burr também entrou meio que aos 45 do segundo tempo
por indicação do Dennis Stratton. E se você não conhece muito bem, eu acho que é um absurdo isso, mas para quem não conhece muito bem esse lance de twin guitars, né, na música do Iron Maiden, eu sugiro que você ouça, por exemplo, Running Free e Phantom of the Opera, que tem esse tipo de linguagem guitarrística muito bem colocada ali. Também foi o Dennis Stratton que, de uma certa forma, forçou a barra durante as gravações do disco para fazer backing vocal. E ele tinha um lance, ele adorava Queen, e ele sempre procurava colocar os backing vocals dele com uma certa influência do Queen. Para você ter uma ideia, tem um episódio muito nebuloso envolvendo a participação dele na música Phantom of the Opera. Ele forçou a barra para colocar uns backing vocals na Phantom of the Opera, e isso acabou deixando o pessoal da banda muito puto da vida com ele. Principalmente por conta de um episódio quando a banda soube que ele havia mexido nesse sentido na gravação dos vocais de Phantom of the Opera, enquanto a banda estava fora do estúdio. O Dennis Stratton entrou lá e meio que gravou uns vocais assim, meio operísticos, assim, meio na linha do Queen. Quando os caras da banda voltaram pro estúdio e o Dennis Stratton falou assim: olha, cara, experimentei uns negócios aqui na música, vê o que vocês acham, eu achei que ficou muito legal, não sei o quê. Cara, os caras ouviram aquilo e o Steve Harris, o cara ficou tão puto da vida com aquilo, que não só ele mandou apagar tudo aquilo que o Dennis Stratton tinha feito, como esse episódio foi o embrião da decisão que o Steve Harris teve, juntamente com o Rod Smallwood, que era o empresário da banda, né, era considerado quase como um integrante da banda. Foi esse episódio que meio que sacramentou a decisão que o Steve Harris tomou depois de tirar o Dennis Stratton da banda. Mas isso é uma coisa que eu vou contar daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Eles limaram tudo aquilo que o Dennis Stratton tinha proposto, né? E mantiveram a canção como a gente ouve. Inclusive, os back vocals que você ouve na Running Free, por exemplo, são as vozes do Dennis Stratton, pra você ter uma ideia. E aí tem uma outra característica desse disco que é interessante, mas antes de eu continuar com esse papo, de trazer mais uma característica aqui para vocês, cara, tem uma promoção muito legal para este vídeo aqui específico. A Animal Records, que é uma das lojas especializadas aqui em São Paulo, especializadas em heavy metal e hard rock, ela vai dar um presente para você. Você vai enviar por e-mail, né, que você está vendo aqui o e-mail aqui na tela, você vai enviar uma frase em que nessa frase, você vai sintetizar todo o impacto que esse disco aqui do Iron Maiden teve na sua vida. Pois é, aí você escreve a frase, tá? Não uma bíblia, né? Escreve uma frase em que sintetize o quanto esse disco aqui foi importante na tua vida. Eu vou escolher as 3 melhores frases e vou enviar, ou melhor, a Animal Records vai enviar para você 3 edições em CD desse disco aqui, né? Uma para cada um, evidentemente, né? Uma para cada uma das frases escolhidas. E aí, evidentemente, se você tem a sua edição antiga, você vai ganhar uma edição novinha. E se você já tiver uma edição nova, se você for daqueles fanáticos pelo Iron Maiden, você pega esse disco e dá de presente para alguém, né? Dá de presente pro seu filho, para já encaminhar a gurizada no caminho do bom som do Iron Maiden, tá bom? Então, não perca tempo. Escreva a sua frase e eu vou escolher as 3 melhores, e a Animal Records, que você inclusive tem o endereço aqui da Animal Records, vale a pena você visitar a loja, que é a loja especializada em heavy metal e hard rock, e nesses tempos tão difíceis também entrega pelo correio. Meu amigo, tem que se virar, tá bom? Então clica lá, dá uma olhada no catálogo da loja, que é bem legal, eles são especializados em heavy metal e hard rock, tá legal? Voltando então ao nosso assunto,
Tem uma outra característica que também as pessoas não dão muita atenção, que nesse disco aqui do Iron Maiden tem a única música que o Dave Murray compôs sozinho. Charlotte the Harlot. Charlotte the Harlot. É a única música que o Dave Murray compôs sozinho. Ele, começo ao fim, com letra e tudo. E esse disco, inclusive, ele tem uma história um pouco, vamos dizer assim, conturbada com relação à produção. Esse disco, oficialmente, ele foi produzido por um cara chamado Will Malone, que era um cara que já tinha trabalhado com Black Sabbath, com Meat Love, não sei o que, bababá. E esse cara, o Will Malone, ele foi alvo, durante o tempo todo da gravação, de uma imensa irritação por parte do Steve Harris. A ponto de que tanto o Steve Harris quanto o restante da banda nem conversava com o produtor, com esse Will Malone, e sim com o engenheiro do estúdio, um cara chamado Martin Levan. Ou seja, ninguém dava a menor bola para os palpites do Will Malone, o pessoal já tratava direto com o engenheiro. E o Will Malone, por caso você não saiba, foi o terceiro produtor que se envolveu com a gravação desse disco aqui. Por quê? Porque antes, em finalzinho de 1979, a banda, veja bem, que ainda era um quarteto, ela tentou trabalhar com um cara chamado Guy Edwards. E só que esse cara, ele foi totalmente limado pelo Steve Harris e pelo Rod Smallwood, porque o que acontece? Tanto o Steve, quanto o empresário, quanto o restante da banda, eles julgaram que as gravações que eles fizeram com esse Guy Edwards ficaram, como é que eu vou dizer? Ficaram sem brilho, assim, ficaram meio pastosas, assim, e eles detestaram. Tanto que a única música que foi aproveitada dessas sessões de gravação com o Guy Edwards foi uma música chamada Burning Ambition, que foi lançada como lado B do compacto de Running Free, tá? Então, para quem não conhece, vai atrás dessa música, porque ela é remanescente dessas sessões de gravação com o Guy Edwards. E uma outra coisa que pouca gente sabe também, que depois que eles mandaram o Guy Edwards embora, eles contrataram, sabe quem, cara? O Andy Scott. Sim, exatamente, o cara que era o guitarrista do Sweet, que era uma banda famosíssima na Inglaterra. Evidentemente que você conhece o Sweet, né? Ballroom Blitz, Fox on the Run, todos aqueles clássicos absolutos. Pois é, eles tentaram trabalhar com o Andy Scott. E o Andy Scott, bicho, foi sumariamente demitido depois de encher o saco do Steve Harris para que ele gravasse o disco com palheta, não tocando o baixo com os dedos como ele normalmente fazia. Ele ficou enchendo o saco que o Steve Harris deveria gravar o disco inteiro com palheta. E a coisa chegou num ponto tal que o Steve Harris virou pro Andy Scott e falou: meu, você quer saber uma coisa, cara? Você pode pegar essa palheta e enfiar no... E aí, eles contrataram o Will Malone, aí deu aquele problema todo, eles ficaram o tempo todo falando com o engenheiro, e o disco inteiro do Iron Maiden ficou pronto em 13 dias. Tá? 13 dias. E você sabe uma coisa que pouca gente sabe? Esse disco aqui, cara, ele fez um sucesso imediato nos outros países da Europa, quando ele foi lançado. E não tanto na Inglaterra. Que coisa maluca isso. Pois é. E aí, depois, evidentemente, você sabe que o Dennis Stratton foi mandado embora do Iron Maiden. E ele foi mandado embora do Iron Maiden depois que eles fizeram uma turnê de lançamento desse disco, quando o Iron Maiden foi banda de apoio do Kiss. Cara, pois é. E até um detalhe, assim, e o pessoal do Iron Maiden lembra com muito carinho do pessoal do Kiss, do tratamento. Eles adoraram o Gene Simmons. Depois, uma hora eu vou contar umas histórias de camarins que o Iron Maiden tem, que é muito legal. Mas enfim, e aí acabou a turnê, eles mandaram o Dennis Stratton embora. Eles alegaram que o Stratton, ele tinha um prazer maior, vamos dizer assim,
em tocar canções um pouco mais lentas em termos de andamento. O Steve Harris, ele dizia nas internas ali que ele sentia que o Dennis Stratton ele tocava muito melhor, com mais ânimo, músicas como Strange World, por exemplo, do que nas músicas mais rápidas, né? Claro que Steve Harris não vai assumir isso nunca, mas era papo nas internas. E uma outra coisa que pesou também muito para a demissão do Dennis Stratton foi o fato, cara, que o Dennis Stratton não gostava de viajar com os caras do Iron Maiden nessa turnê com o Kiss. Ele passava o tempo inteiro viajando com os caras da técnica do Kiss, socializando com eles. Ele ficava muito tempo assistindo a passagem de som do Kiss, conversando com os caras da banda, do Paul Stanley, o Gene Simmons. Eles se deram muito bem. E ele não convivia com os caras do Iron Maiden nessa turnê europeia. E aí os caras ficaram meio chateados, principalmente Steve Harris. Então esses vários fatores, e também o fato de que a banda tinha ficado emputecida com o Dennis Stratton por conta daquela história dos vocais da Phantom of the Opera, ele acabou sendo limado da banda. Depois, evidentemente, você sabe que o Iron Maiden contratou o Adrian Smith, claro, né? E outra coisa que também pesava muito contra o Dennis Stratton, cara, é que ele gostava, ele não era muito chegado em heavy metal. Ele gostava de Eagles, ele gostava de Steely Dan, de Whitesnake, de Journey. Não era muito chegado em heavy metal, né? E isso também é uma coisa que deixava o Steve Harris meio emputecido. É como se o Dennis Stratton não fizesse parte da gangue do Iron Maiden, vamos dizer assim. E também o Dennis Stratton também teve a sua parcela de culpa, porque quando ele tomava umas, ele ficava meio bêbado, ele ficava meio agressivo. Então, ele foi evidentemente mandado embora e substituído pelo Adrian Smith. Tem outra coisa interessante, cara. Sabe que até hoje, tanto o Steve Harris quanto o Dave Murray, eles não gostam muito do resultado final desse disco aqui. Sabe, em termos de produção, eu particularmente, eu gosto muito desse disco, até por essa característica rústica que o disco tem, né? O disco seguinte, o Killers, pra mim, é um dos meus favoritos na discografia da banda, junto com o Power Slave, mas isso é outra história. Mas assim, se você comparar esse disco com o seguinte, o Killers ele é muito mais produzido, ele é melhor produzido, né? Embora o Paul Di'Anno discorde disso. O Paul Di'Anno prefere também esse disco. Mas eu gosto muito da rusticidade desse álbum, sabe? E provavelmente o Paul Di'Anno ele gosta mais desse disco porque ele considera que aqui tinha um elemento punk que tinha muito a ver com ele. Não sei se você sabe, mas o Paul Di'Anno era skinhead antes de entrar no Iron Maiden. Mas eu sinceramente, cara, eu não vejo muito essa conexão com o punk, assim, a não ser no visual que o Paul Di'Anno tinha na época, né? Que era realmente muito mais próximo do punk do que do heavy metal. Mas eu sinceramente não vejo muito. Você tem uma ideia? Todo mundo fala que Running Free é uma música que traz esses elementos punks, assim, né? Eu sinceramente não acho, não. Eu acho que Running Free, inclusive, por conta até do tipo de bateria que o Clive Burr colocou aqui, pra mim essa música tem muito mais a ver com o Gary Glitter, né? Lembra? Do que propriamente com punk. E outra coisa, né, cara? O Steve Harris detestava punk. Imagina que ele ia permitir que qualquer elemento musical do punk entrasse aqui nesse álbum. De jeito nenhum. Quem tem a edição remasterizada desse disco, ou mesmo essa edição aqui que eu tenho aqui, ó, que é uma edição dupla, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Legal, né? Essa edição aqui, ela vem com 4 músicas, inclusive aquela Burn Ambition, que eu falei pra você no início desse vídeo. E vem também, cara, com uma canção chamada Sanctuary, que só que aqui, cara, é uma versão diferente da Sanctuary que eles gravaram naquela coletânea Metal for Mutas. Inclusive, isso é uma outra coisa que pouca gente sabe, cara. Essa música Sanctuary, ela foi inteiramente composta por um guitarrista antigo do Iron Maiden, um cara chamado Rob Angelo. E ele passou, acho que, tocando uns 2 anos com a banda. O Steve Harris chegou nele e falou: cara, eu quero comprar essa canção tua. Então o Steve Harris pagou pro Rob Angelo 300 libras, tá? Comprou os direitos da banda
e colocou a si próprio como autor da música, né? Mas Sanctuary não é do Steve Harris, ele comprou os direitos. Essa música é do Rob Angelo, tá bom? E ele também, já que eu tô falando desse assunto de comprar direito, não foi a primeira vez que o Steve Harris fez isso não, cara, porque ele também colocou ele se colocou como autor da canção Strange World depois que ele também comprou os direitos dessa música do antigo vocalista que o Iron Maiden teve antes do Paul Di'Anno, que era um cara chamado Paul Day. Exatamente, ele também comprou os direitos para assumir a autoria sozinho de Strange World, que na verdade foi composta pelo Paul Day. Então, quando você tiver essa edição remasterizada ou essa edição dupla aqui, vem a Sanctuary, Burn Ambition e também 2 versões ao vivo de Drifter e I Got the Fire, que é aquela versão espetacular da canção do Montrose, né? Que é muito, muito legal. E aí tem uma história curiosa também a respeito desse disco, quando eles foram promover esse álbum, né? Tinha um programa muito famoso na BBC londrina chamado Top of the Pops, que era a parada de sucessos, né? Todo mundo queria tocar no Top of the Pops, né? Era um programa de televisão, a parada de sucesso da televisão, que toda a Inglaterra assistia a esse programa. E é engraçado porque quando chamaram o Iron Maiden para tocar no Top of the Pops, por causa do sucesso do compacto de Running Free, os caras não quiseram fazer playback, que era a norma do programa, né? Pra você ter uma ideia, a última banda que tinha tocado ao vivo no Top of the Pops foi o The Who em 1972. Foi a única ocasião em que um artista tocou ao vivo no Top of the Pops. Todos os outros, era um programa semanal, todos os outros fizeram playback. E o Iron Maiden, o que eles fez? Eles bateram o pé, cara. O Steve Harris bateu o pé e falou, cara, não vamos fazer playback. De jeito nenhum, a gente vai lá pra tocar ao vivo. Aí os caras do Top of the Pops falaram, meu, peraí, vocês são uma banda que estão começando e vocês já estão com essa frescura de... E o Steve Harris falou, pois é, cara, tenho essa frescura e não vou tocar. E se não for pra tocar ao vivo, também não vou. Que blefe, hein? Não se sabe muito bem como, mas fatalmente o Rod Smallwood conhecia alguém muito importante na BBC, cara, porque eles acabaram participando do programa e tocando ao vivo. E já que eu falei tanto de Phantom of the Opera nesse vídeo, cara, essa é uma das canções que praticamente estão presentes na grande maioria dos shows do Iron Maiden até os dias de hoje. Porque o Steve Harris, cara, ele adora tocar essa música, né? E de uma certa forma, essa música foi uma das primeiras em que o Steve Harris colocou uma das grandes paixões que ele tem, que é o rock progressivo dos anos 70. Aliás, eu vou ser muito sincero com vocês, cara, eu percebo essa paixão do Steve Harris em cada uma das faixas aqui desse disco, cara. Se você prestar atenção, se você ouvir com atenção, assim, com as melodias, as harmonias, as várias linhas de vocal que o Steve Harris fez o Paul Di'Anno cantar nesse disco, você vai perceber nitidamente que tudo poderia estar presente num disco do Jethro Tull. Presta atenção, faz esse exercício, ouve esse disco novamente, principalmente faixas como a Strange World, a Transylvania e a Charlotte the Harlot. Tenta ouvir esse disco todo e tenta fazer uma associação com o que você conhece do Jethro Tull, por exemplo. Você vai perceber que existe uma série de elementos em comum. Muitas vezes com andamento mais rápido, muito mais agressivo, mas tem uma conexão com o Jethro Tull muito forte aqui, cara. Ouça com atenção e você vai ver que eu tenho razão. E também nesse disco está a única canção que o Bruce Dickinson se recusa terminantemente a cantar nos shows ou fazer qualquer tipo de gravação, qualquer coisa, que é Strange World. Entendeu? Nada. É a única música que o Bruce Dickinson simplesmente se recusa a cantar. Incrível, né?
Ah, e tem a capa do disco, né? Claro que foi a primeira desenhada pelo Derek Riggs. O que pouca gente sabe é que o Derek Riggs, ele foi contratado pelo Rod Smallwood. E essa história é muito interessante, cara, porque eles estavam procurando alguém para fazer a capa do disco. E o Rod Smallwood foi um dia num escritório de um diretor da EMI, amigo dele, e na hora que ele entrou na sala do cara, ele olhou para a parede e ele viu um pôster, cara, lindo, que era um pôster da capa do disco de um tecladista chamado Max Middleton, que todo mundo que gosta do Jeff Beck sabe que ele foi tecladista da banda do Jeff Beck por muito tempo. E o Max Middleton tinha lançado recentemente ali um disco solo, juntamente com um guitarrista chamado Robert Awai. E esse disco chamava Another Sleep, disco de 1979. E na hora que o Rod Smallwood ele viu aquele pôster na sala do amigo dele, o diretor da EMI, ele falou, pô, meu, esse cara é que tem que desenhar a capa do Iron Maiden. E aí ele entrou em contato com o Derek Riggs, e o Derek Riggs, inclusive, que não gostava de heavy metal, não gostava. E aí o Derek Riggs estava mostrando uns desenhos para ele, né, umas coisas que ele tinha feito, e uns desenhos que tinham sido recusados. E aí até que ele viu, o Derek Riggs chegou para ele e falou assim, eu acabei até, eu nem gosto muito de metal, eu gosto mais de punk, né, eu ouço muito punk, eu até fiz um monstro punk aqui, dá uma olhada. Cara, na hora que o Rod Smallwood viu o desenho, deu um clique na cabeça dele, ele falou, meu, achei a capa. Só que em vez desse cabelo punk, você vai pegar esse desenho e você vai colocar um cabelo comprido nele, um cabelo meio desgrenhado, assim, meio sujo, e pra gente fazer essa conexão com o heavy metal. E é exatamente a capa do disco. A única diferença que existe entre o desenho original e a capa é o cabelo. Coisa incrível, né? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essas então foram algumas das historinhas a respeito desse disco que é realmente sensacional, um disco de estreia maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido e reouçam esse disco com muita atenção e façam aquela conexão com o som do Jethro Tull, que eu tenho certeza que vocês vão perceber, tá bom? Então não esquece também de fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um vídeo bacana aqui para vocês, tá bom? E não esqueçam também de mandar a sua frase pro e-mail aqui, que eu vou mostrar aqui de novo aqui para vocês, tá bom? E vocês vão ganhar um presente muito legal da Animal Records, que é uma loja muito legal e especializada em hard rock e heavy metal, beleza? Então, até a próxima. Abraço, paz, amor e saúde para todo mundo.